Uma das mais famosas redes de TV da América do Sul foi censurada por Hugo Chávez. Agora, o judiciário brasileiro resolveu copiar a tática para acabar com a liberdade de expressão. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi escrito por historiador libertário, revisado por Donda e narrado por Coreia com K. Não é nenhuma novidade que a sanha ditatorial dos políticos não tenha fim e que a escalada da censura aumentou muito a partir de 2022. Durante o período eleitoral, documentários foram censurados, mesmo antes de seu lançamento, e informações verídicas foram rotuladas como fake news. Alguns pensaram que aquele estado de exceção instaurado no ano passado iria acabar, mas as coisas parecem estar piorando. Numa clara violação de direitos constitucionais, o Ministério Público de São Paulo fez um ataque à imprensa livre, uma das bases da civilização ocidental. Assim, numa ação civil pública, os procuradores Yuri Correia da Luz e Ana Letícia Abse fizeram o pedido de cassação de concessões da Jovem Pan, algo comum numa ditadura militar. Desde que a internet permitiu e popularizou a divergência e o discurso livre, dando voz a pessoas comuns e sem poder político e financeiro, ela se tornou um alvo da elite socialista. Elite essa que se auto-intitula democrática e não aceita a existência de pensamentos que contrariam o status quo dominante e que tem ameaçado o mandato de parlamentares de oposição. Os dois procuradores estão exigindo que a Justiça cancele 3 concessões de rádio pertencentes ao grupo de comunicação. A desculpa dos censuradores é que a programação veiculada pela emissora, sobretudo nos programas Os Pingos nos Is, 3 em 1, Morning Show e Linha de Frente, prejudicaram a confiança dos ouvintes nos processos democráticos no país. Eles também alegam que a empresa de comunicação atuou de forma a deslegitimar os poderes constituídos como o Poder Judiciário e o Poder Legislativo, incitando a desobediência à legislação e às decisões judiciais. Além disso, a empresa teria incitado a rebeldia entre a população e a intervenção das Forças Armadas brasileiras sobre as instituições e os poderes civis constituídos. Essas práticas imputadas à Jovem Pan violaram o artigo 53 do Código Brasileiro de Telecomunicações. Tudo isso, no entanto, é uma nova narrativa do judiciário que se usa de qualquer desculpa para criminalizar a opinião de jornalistas e demais pessoas. A prova disso é que o próprio material que os procuradores reuniram não demonstra o tipo de incitação que o Ministério Público Federal atribui à emissora. O que os jornalistas e comentaristas da Jovem Pan fizeram foram críticas justas e razoáveis ao abuso do poder do STF, o que é garantido pela Constituição. Além disso, a famosa Lei dos Crimes contra o Estado Democrático de Direito, número 14.197 de 2021, inclui o artigo 359-T. Não constitui crime previsto nesse título a manifestação crítica aos poderes constitucionais, nem a atividade jornalística ou a reivindicação de direitos e garantias constitucionais por meio de passeatas, de reuniões, de greves, de aglomerações ou qualquer outra forma de manifestação política com propósitos sociais. Portanto, não importa tanto se a crítica feita é sensata ou não, se faz algum sentido ou não, ou se é ou não verdadeira. Afinal, esse tipo de manifestação está protegido pela lei e não poderia ser alvo de nenhum tipo de repressão legal, muito menos de uma punição grave de retirada de concessão de radiodifusão. Existe uma enorme diferença entre os crimes que os procuradores imputaram à Jovem Pan e o conteúdo de manifestações legítimas que estão sendo criminalizados. Outra coisa que chama a atenção é o uso frequente no texto da ação de conceitos criados durante o período eleitoral para legitimizar as decisões inconstitucionais de censura. Entre eles, tem-se o de desordem informacional, o que sabemos ser mais um termo usado para distorcer a realidade e abrir precedentes para novas interpretações jurídicas. Outros termos usados na ação civil são desinformação em larga escala, ataque a instituições, caos informativo e o famoso termo fake news, que desde então têm sido usados para demonizar vozes que criticam o autoritarismo do establishment burocrático brasileiro. Para mostrar que a tática de acusar os adversários de fake news não passa de uma estratégia autoritária do sistema, podemos lembrar que recentemente Lula disse que 700 milhões de brasileiros morreram de Covid. No Brasil, temos menos de 215 milhões de pessoas, e nenhuma dessas autoridades que alegam combater fake news se manifestaram sobre as falas do presidente. O advogado constitucionalista André Marsiglia, que é especializado em liberdades de expressão e de imprensa, classifica o pedido da MPF como censório e extremamente grave. Ele ainda disse que o eventual cancelamento das concessões da Jovem Pan representaria uma medida sem precedentes desde a redemocratização brasileira. Ele justificou sua posição ao dizer:
Cancelar a outorga é típico de regimes autoritários que controlam a imprensa. Se há risco à democracia resultante da propagação de desinformação, há igualmente risco em acreditar que o MPF ou o Judiciário devam escolher quais veículos podem ou não participar do debate público. Além disso, em sua visão, é um grande erro acusar opiniões de serem desinformativas. Afinal, opinião é algo subjetivo e particular sobre um fato da realidade, enquanto informar é a expressão do próprio fato. Portanto, não há intenção de informar na opinião dada por alguém. Por isso, não tem sentido considerar qualquer opinião como desinformativa. André ainda explica que para ensejar punição pela justiça, é preciso que haja intenção deliberada de fraudar o debate público. Portanto, ele conclui, não estamos apenas avançando ferozmente para a criminalização da opinião, estamos avançando sem entender o que é opinião. O que não se fala também é que essas práticas que setores do judiciário brasileiro querem implementar no Brasil são comuns em ditaduras. Sob a alegação de golpismo, o falecido ditador venezuelano Hugo Chávez fechou um canal de TV em seu país. Afinal, é nítido que para um ditador ter sucesso, ele precisa implementar uma narrativa, como bem disse Lula a Nicolás Maduro, durante a visita do ditador no Brasil. Foi em 2007 que Chávez chegou ao canal Rádio Caracas Television. Mas vamos recapitular um pouco. A RCTV foi uma das primeiras emissoras do continente, sendo fundada em 1953. Ela acabou ficando conhecida mundialmente devido à popularidade de suas novelas. No entanto, em 1999, quando Chávez chegou ao poder, a famosa rede de TV escolheu se posicionar de forma crítica em relação ao regime em questão. Assim, sua postura hostil ao ditador foi aumentando até que ela se tornou uma oposição assumida. No entanto, em 2002, a empresa foi acusada, juntamente com outras 2 TVs comerciais, de terem participado de uma tentativa fracassada de dar um golpe no regime venezuelano. Se trata de uma fracassada insurreição militar que durou menos de 3 dias e, infelizmente, só conseguiu fortalecer o chavismo. Nesse momento, as outras emissoras decidiram suavizar seus noticiários numa postura neutra, mas a RCTV insistiu na sua postura de oposição e de questionamento às arbitrariedades praticadas por Chávez. Assim, no final de 2006, o ditador anunciou num dos seus discursos que o governo não renovaria a licença de transmissão da emissora, a qual ele chamou de golpista. A decisão autoritária de Chávez foi alvo de condenações por parte da comunidade internacional, além de várias organizações que atuam em prol dos direitos humanos. Na época, inclusive, o próprio Senado brasileiro publicou uma nota onde lamentava a situação. Mas o ditador venezuelano a respondeu de forma debochada, chamando nossos senadores de papagaios de Washington. No entanto, para variar, já que o presidente da ocasião era Lula, um grande amante do chavismo, ele ignorou a arbitrariedade do político venezuelano. O petista teve a audácia de rotular o ato como democrático. Numa entrevista concedida ao jornal Folha de São Paulo, o presidente brasileiro afirmou: "Eu acho que não dá para ideologizar essa questão da televisão. O mesmo estado que dá concessão é o estado que pode não dar concessão." Enfim, a RCTV acabou por deixar de transmitir na TV aberta em 27 de maio de 2007. Como resposta, nos dias seguintes, vários estudantes venezuelanos saíram às ruas em protestos e foram duramente reprimidos pelas forças de segurança do ditador. No triste confronto, muitas pessoas ficaram feridas e ao menos 4 foram baleadas, num ato desproporcional da política de Chávez. O ditador ainda declarou que os manifestantes eram vítimas da população sem escrúpulos da oligarquia, criando sua narrativa para consolidar o poder hegemônico. Seria criado um novo canal de TV estatal, totalmente alinhado com Chávez, que utilizaria equipamentos expropriados da antiga emissora. Mas a história não terminou por aí. Após retomar suas atividades no sistema de cabo, a RCTV teve a suspensão de seu canal no ano de 2010. O motivo alegado pelas autoridades foi que a empresa desrespeitou a legislação venezuelana. Entre as regras impostas pela ditadura estão a obrigatoriedade da veiculação de mensagens governamentais, ou seja, propaganda do regime, e um limite de apresentação de comerciais. Após isso, a empresa decidiu atuar apenas como produtora de conteúdo, vendendo programas para canais internacionais e plataformas de streaming. Enfim, agora que a mesma coisa está acontecendo no Brasil, com um governo abertamente declarado pró-censura e aliado ao regime de Maduro, parece que as instituições da República, além de jornalistas, consideram a censura algo democrático. Obrigado por sua audiência. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe em sua rede social. Caso deseje ser notificado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no ícone da campainha. Escreva artigos e você também acesse visãolibertaria.com. Até a próxima, tchau, obrigado.